Eu vou perguntar pra você, Thiago, o que você quer que esteja escrito no seu caixão? Aos 20, fundou a sua própria empresa de logística reversa e levou 6 meses para fechar o primeiro cliente. Em 2009, ele vendeu toda a frota para abrir 4 filiais. Lema, eu não vou tomar seu tempo, faturo tanto, deixo tanto em caixa. O fundo que vai me comprar, o nome do fundo é tal. Ele olhou para mim e falou assim, não vende. Você veio pegar a minha opinião ou escutar o que você quer? Ele focou em trabalhar diretamente com o seu propósito de vida, que já impactou mais de 170 mil vidas. 2.000 pessoas aplaudidas em pé. A hora que acabou a palestra dele, 90% das pessoas foram embora, ficou eu no palco. Aí Deus falou assim comigo, agora eu quero ver se você tá pelo propósito ou tá pelas palmas. Celebro muito quando eu vejo mais um depoimento do que quando eu vejo uma venda. As pessoas me falam do meu pai, cara, seu pai foi legal pra caraca, cara. Seu pai me ajudou muito, seu pai uma vez me salvou, seu pai uma vez me prestou dinheiro pra mim. Então se meu filho puder falar isso, tá feito, cara. Legal. Você me quebrou no meio, cara. Da zona leste de São Paulo, ele começou como office boy aos 14 anos. Aos 20, fundou a sua própria empresa de logística reversa e levou 6 meses para fechar o primeiro cliente. Quase quebrou, aliás, quebrou em 2007, quando seu melhor vendedor na época saiu e montou uma concorrente e ainda levou os melhores clientes. Em 2009, ele vendeu toda a frota para abrir 4 filiais. Ali começou a virada. Em 2016, ele vendeu a empresa por mais de 9 dígitos. Mudou para a Califórnia por um ano sabático e depois ele focou em trabalhar diretamente com o seu propósito de vida e virou conselheiro do Gerando Falcões, investidor em startups e criou a Oliveira Foundation, que já impactou mais de 170 mil vidas, juntamente com a sua esposa Fabiana Oliveira, com quem também tem 3 filhos. Em 2021, com a Saigo Corretora, ele criou um plano ambicioso, criar um banco até 2026. Seja bem-vindo, Thiago Oliveira. Obrigado. Diretamente das ondas da Califórnia. A gente tá tão internacional. A gente subiu, deu um upgrade aqui no... Vamos falar termos em inglês agora. Porque a gente está trazendo convidados internacionais agora. Obrigada. Bem-vindos a mais um episódio. Obrigado a vocês. É uma honra e um privilégio estar aqui. Legal, cara. Esse grande amigo, líder, pai, marido, e é uma honra. Eu aprendi muito morando nos Estados Unidos, o sistema de honra. A gente precisa honrar as pessoas que estão fazendo e transformando. Então, eu honro a tua vida e gratidão. Amém, viu? cara, amém. Sua vida bom. também. Amém, Obrigada, legal. Obrigado, amém. viu, cara? Parabéns por toda a história, que legal que deu certo aqui, né? Você que mora pra lá, mas vem pra cá. E quando vem pra cá, já vem com a agenda cheia, a gente consegue encaixar. Então, obrigado, irmão. Tem uma história incrível. Você que escutou um pouquinho, aqui é bem resumido, tem várias etapas, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, porque é uma lição primeiro de vida, a gente sempre tenta trazer isso, a gente traz empresários, pessoas de sucesso na carreira esportista e tal, mas obviamente aquilo é só uma consequência, né? A gente tenta trazer o por trás dessas pessoas conseguiram superar algumas coisas, ou deixar um grande legado. Então tem uma história muito legal de vida e principalmente de empreendedorismo, que no final das contas é sobre vender, né? Que a gente fala aqui, né? Eu falo que a empresa, ela vive, é um negócio de vendas. O que ela vende é só um meio, então a gente vai aprender muito aqui. Já temos várias perguntas boas aqui, né, Bora Flávia? lá, bora lá. Bom, a gente estava discutindo antes que é tanta coisa legal e ainda pior. Ele estava falando dos bastidores de partes que a gente não sabia de detalhes, então vamos lá. Bom, para a gente tentar, em 1 hora e pouco, condensar um pouquinho da sua história, vamos tentar numa linha do tempo, né? Entre office boy, nem era motoboy, porque não tinha moto própria, olha só. Não era motoboy, era office boy. Office boy. Dos 14 anos até a jornada de começar a empreender. O que é que fez? Vinha de você essa garra e essa vontade de fazer a diferença? Você foi provocado por alguém? Como você chegou lá no empreendedorismo? Vamos falar primeiro como chegou, depois da... Eu comecei a empreender, obrigado assim, pela pergunta, eu comecei a empreender por necessidade. A verdade eu era office boy, numa longa história curta, como office boy, eu fui ser agregado. Para quem não sabe, agregado é um motorista que pega o carro e sai fazendo as entregas. O famoso Monza? O famoso Monza. Num jornal eu vi um anúncio, estamos contratando agregado. Meu pai estava desempregado, com o Monza parado na garagem. Eu comecei a fazer a entrega. E aquilo foi legal porque primeiro despertou um nível de ambição em mim. Então você imagine, eu vim da Zona Leste, Extremo Leste, São Paulo, estudei numa escola que o lema era Padre Antão, entra burro e sai ladrão. O clássico de quem estudou EPG. EPG, né? Então, assim, pra mim, eu comecei a frequentar lugares a qual eu nunca tive acesso, como o Shopping Guatemi. Isso me despertou uma ambição de querer melhorar de vida. Pra mim foi o primeiro ponto, assim, a primeira transição. E eu comecei, como que eu vou melhorar de vida? Eu comecei a estudar sobre as pessoas que melhoraram de vida no mundo,
como trabalho, como uma jornada de estudo, e eu nunca fui minha habilidade natural, estudo acadêmico. Eu falei, bom, a chance de empreender, ela é muito maior aqui. E aí eu comecei a buscar, e aí, vendo uma oportunidade que foi uma inovação, logística reversa, eu trouxe logística reversa em 2002, eu estou fazendo isso, né? Então, agora quando eu li de logística Para quem reversa, não eu sabe falei, o que é "Caramba, logística isso que-" reversa, explica para o pessoal. Então, para vocês entenderem, como motorista, eu saía nos shoppings fazendo as entregas para a empresa que eu trabalhava. Então, basicamente, grandes redes de varejo. Tinha uma equipe que coletava na loja, no CD, e levava para as lojas. E outra tarde passava e coletava. E eu comecei a perguntar para os gerentes da loja, para as pessoas que me atendiam, por que que a mesma pessoa que entregava já não coletava? E sempre ficou um ponto de interrogação. Então, primeiro aprendizado, pensar em inovação não somente como tecnologia, com processo. E aí eu comecei a perguntar e aquilo ficou na minha cabeça. Conhecia uma pessoa chamada Wagner Antiber, inclusive sou grato a ele, falo sobre ele muito. Foi meu primeiro investidor anjo, que eu conheci ele através da minha esposa, porque a chefe da minha esposa era a esposa dele, né? E eu falei para ele que eu tinha uma ideia de fazer uma logística reversa, e ele me prestou R$17 mil para montar um negócio em 2002. Então, pense o seguinte cenário, né? Um jovem vindo da periferia de São Paulo, estudando no EPG Padrinantão, monta uma empresa para competir com o Correio, o FedEx e o PS. Qual a chance disso dar? Qual a chance de você conseguir alguém para botar dinheiro nisso, né? Eu falo que os que ficam loucos são os burros ou os loucos, porque eles não sabem muito bem o que estão fazendo, né? E é uma linha muito tênue, né? Muito Entre linha. o maluco e o gênio, né? Entre o maluco e o gênio. E aí nasceu a empresa na região do Ipiranga, uma sala de 30 metros quadrados, né? Um telefone e uma sala que eu comecei 6 meses tomando não. Tiago, você pensou em desistir? Todos os dias, quase. Sim. O mindset empreendedor. Eu não achava esse mindset empreendedor, não. E como você se mantia nesses 6 meses? Com sem... R$17 mil emprestado. Entendi. Emprestado não, investidos, né? Uhum. E aí eu fui 6 meses, que era a sala, basicamente era a sala, luz, água e telefone. Entendi. E aí, depois de 6 meses, uma empresa chamada, pode falar o nome aqui? Claro. Rehap Brinquedos, Amilcar, o nome dele. Claro. Ele falou, cara, eu vou dar uma oportunidade para você, só que eu quero conhecer tua empresa. E é legal essa história porque eu estava num cowork raiz, na região do Ipiranga tem aqueles casarões antigos, né? Eu falei, puta, agora o cara vai conhecer. Não vou mentir, mas eu passava em todas as salas, bom dia, pessoal, bom dia. Tudo sala de outros negócios. Entendi. Não estou apresentando outras empresas, mas... Vem pra minha sala agora. Passava na outra sala, ó, depois aquele documento que eu pedi lá na saída. Caraca, quanto funcionário. E aí, aí eu comecei a contratar motoristas agregados, que era eu de onde você veio. Para contratar. E outro aprendizado. Sonhe grande, comece pequeno e execute certo. E eu não estava executando certo. Eu comecei a tomar uma série de ações trabalhistas. Por quê? Porque os motoristas estavam gerando vínculo empregatício. Ele tinha crachá, tinha uniforme e tinha vínculo empregatício. Segunda situação, salto de fé. Tem que tomar um salto de fé que é, tenho que demitir os motoristas agregados e começar a contratar veículo próprio. Chego no meu investidor, Wagner, tem que fazer isso. Falei, Thiago, me desculpa, me perdoa, tem uma história legal com o Wagner, depois eu vou contar. Eu vou ter que sair do negócio, porque assim, eu tenho patrimônio, se esse negócio der errado. Naquela época, não tinha um investidor anjo como é hoje, que faz um contrato de mútuo. O cara estava no contrato social. Então, qualquer cagada que eu fizesse... Corajosíssimo, por sinal. Aí ele sai, minha esposa muito sábia, falou, Thiago, paga alguma coisa. Dei 5 cheques de 5 mil para ele. E ele saiu 100%. Aí, em 2007, um vendedor com os concorrentes se juntam e começa a tomar cliente meu. E aí eu quebrei. Então, abre em 2002, 6 meses tomando não. Em 2007, quando estava quebrado com 80 funcionários já, então não era tão pequeno assim, Nossa. Quebrei. Não, já era grande, 80 funcionários, já dá uma dor de cabeça. Com 1.200, né? Então foi... Aí com 80 funcionários eu quebrei, mas quebrei assim com força. Então, Deixa eu pegar esse ponto agora, justamente dessa quebrada. O que você faria diferente desse ponto hoje, né? Se fosse hoje, o que você faria diferente desse momento? Você fala, cara, se eu tivesse feito isso, talvez eu não tivesse tomado essa volta. sem dúvida, gestão. É? Me faltou gestão. Me faltou principalmente gestão em vendas, governança em vendas. Me faltou muito isso. Tava Por na falta mão de dele. conhecimento. Estava na mão do time, não tinha dados, não tinha informações. Não E tinha... naquela época é muito difícil. Hoje Muito ainda era- difícil, hoje não tinha softwares- nada. Tecnologia. Cara. Tecnologia, consegue. não tinha um CRM. Não tinha, cara. Eu fui colocar gestão em 2009 no negócio. Foram 7 anos andando de lado.
Outro dia um amigo me chamou e falou assim, Thiago, pô, tô com meu negócio 2 anos aqui. Quanto tempo você demorou pra break? Eu falei, 7 anos. 7 anos andando de lá. 7 anos pensando em desistir. 7 anos pensando em parar. 7 anos, dia que acorda, vamos dominar o mundo, 7 anos. Tiagão, eu chorava durante 6 meses no banheiro, cara. Porque eu cheguei, a primeira experiência do empreendedor pior que pode ter é chegar para 80 pais de famílias e falar assim, não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Terrível. Foi. Terrível. Pelo amor de Jesus Deus. amado. Terrível, assim. Não, nossa senhora, pra dormir isso aí, você Não, terrível, nossa senhora, até... E até o Thiago estava contando aqui um pouquinho antes, até na sua alimentação, né? Num nível Quando vai embora, muito, cara, ferrou com o né? financeiro, Eu cheguei a tudo, pesar né? Pelo 110 quilos, assim, hoje eu tenho 78. Eu fiquei durante quase 6 meses almoçando no clube social por falta de dinheiro mesmo. Então, assim, comi uma bolacha na hora do almoço. Foi verdadeiramente pão que o diabo amassou. E você desligou todo mundo, desligou boa parte, ficou com a base? Como que você fez essa retomada? Cara, é uma história de fé, talvez uma das mais modestas, a parte mais bonitas que você vai ouvir do empreendedorismo, assim, cara. Eu sou cristão e aí eu fui orando a Deus, Deus me deu uma visão, o que eu precisava fazer com o meu negócio, que era pivotar o negócio. Praticamente era ir para carga aérea. Então eu só fazia carga terrestre. E você fez essa mudança nesse momento? Neste momento. Aí você imagina o seguinte, eu no meu time 80 funcionários, eu falo, tem uma saída. Eu tinha carro, lembra que eu comecei a comprar carro Sim. em 2004, frota então eu tinha a frota própria, mas não tinha caixa. Queima essa frota inteira, devia ter uns 30 carros, pego esse dinheiro, chego no time e falo, vamos abrir 4 filiais. Eu precisava de capilaridade e ir para carga aérea, que eu só fazia carga terrestre. E quando eu vou nesse momento, imagina o time achando que a solução é... Eu tenho um vídeo para vocês entenderem o nível que chegou, que é legal isso, de uma colaboradora chamada Cláudia, eu fiz até um vídeo falando sobre ela. Ela me emprestava o cartão de crédito para a gente para abastecer, para os veículos poder sair. Cara, essas coisas da vida. E ela tá hoje com a gente na corretora, hoje, Que tá com a gente. Ela gravou um vídeo fazendo, então assim... Cara, eu tive muitas pessoas que foram grato pra gente, assim, eu sou muito grato a eles, porque me apoiaram e acreditaram na pessoa, no líder, em mim e na Fabi, na verdade, né? E aí dessa virada, quanto tempo que você até começar a ajustar? 2009. 2 anos ali. 2 ainda anos. De pau. Então, quando eu respirei em 2009, aí em 2009 eu fui entender de gestão, fui entender de Equel no mundo, fui entender de Vicente Falcone, foi meu MBA de vida, cara. Foi sozinho ou durante a jornada veio alguém ou você foi procurar mesmo? Porque... Eu fui procurar, aí eu achei um amigo que era ele era vice-presidente da Ambev na época. Aí ele estava montando uma consultoria, ele trouxe uma consultoria para dentro que eu junto com a consultoria aplicamos algum modelo de gestão, tiramos alguma coisa do Vicente Falcone que não achava que não funcionava, adaptei com o Jack Well, que eu gostava muito, e criamos um modelo de gestão ali, que aí o negócio começou a escalar até 2014. Aí tem uma história para mim, assim, uma história muito louca. Assim. E você tem quantos livros? Você tem 3? 2, né? Que é o Pense Ágil. dentro da Caixa e Gestão Ágil. Pense dentro da Caixa. É muito legal. E aí, 2004, Thiago, 2004, eu recebo uma oferta de um fundo de investimento chamado HIG Capital para comprar 70% do negócio. E eu ficar com 30%. Já ia mudar a minha vida. Faz a auditoria, faz a diligência. A mulher sábia falando, Thiago, quando nós pegamos a palavra lá atrás, Deus falou que a gente ia vender 100%. Fabi, mas isso já vai mudar nossa vida. Imagina. Isso já vai mudar a nossa vida, já vai mudar. Eu tomei muita porrada até aqui. Eu abri em 2002, 12 anos tomando porrada. Em 2014, isso. 2014. Tá. Essa história é legal demais, assim. 2014, eu ia fazer a venda numa quinta-feira. Escuta essa história. Essa história Você tinha decidido vender? Não, já tinha feito auditoria. Fez tinha do feito diligence? Dos diligence, valor. Eu ia receber, anunciar na quinta-feira. Olha essa história mais louca que vocês vão escutar até hoje. Na sexta-feira, 2014, na minha casa de praia, com o Edu Lira, ele faz uma pergunta para mim assim, Thiago, se você pudesse conhecer o Jeff Bezos, Mandela e Steve Jobs, quem que você queria conhecer para pegar uma mentoria? Eu falei, nenhum desses. Eu preciso 1 hora com o Jorge Paulo Lema. Ele falou, não, por quê? Eu falei, cara, eu vou vender minha empresa na quinta-feira e eu tô muito na dúvida ainda. A esposa falando que não vender. Ele falou, cara, isso é fácil. Passou um áudio pro Jorge Paulo Lema. História de filme isso. O Jorge Paulo Lema falou, manda ele vir aqui terça-feira às 8 horas da manhã. Terça-feira, às 8 horas da manhã, eu chego com o Lema. Falei, Lema, não vou tomar seu tempo. Faturo tanto, deixo tanto em caixa.
o fundo que vai me comprar, o nome do fundo é tal. Ele olhou para mim e falou assim, não vende. Aí eu fiquei 3 vezes tentando argumentar. Ele falou assim, você veio pegar a minha opinião ou escutar o que você quer? Eu falei, sim, senhor. Você falou isso, ele falou, não vende. Falou, não, eu expliquei o que eu faturava. Eu falei, não vende por causa disso. Ele falou, cara, eu faço exatamente isso. E eles vão fazer isso com você. Espera. Tanto que eu passo mensagem até hoje me agradecendo. Lembro porque assim, cara. Aí volto no fundo, falo assim, não vou vender mais. Fui xingado até a 3ª geração. Assim. Nossa, imagina. Porque, cara, já tinha uma multa, porque eles tinham pagado. Tinha feito auditoria com uma empresa grande e tal. Tinha uma multa, paguei, honrei a multa. Cara, seguiu a vida. 2 anos depois, veio um fundo, que aqui é uma coisa legal. A primeira operação de Search Fund do Brasil foi a minha empresa. O que é isso? Tem o Private Equity, tem o Search Fund e tem o Venture Capital. O Search Fund, eles levantam um fundo fora. Isso aqui vai bombar no Brasil, tá? Eu conheço 2 grandes empresários que estão montando fundo só para investir em Search Fund. Eles acham uma empresa, eles compram o controle, eles compram a empresa, não compram o controle, ou compram 100%, depende do modelo, mas eles assumem totalmente a empresa, uma empresa só, não são várias empresas. Aí ele assume. Aí ele assume. No meu caso foi 100%. Ah, tá. 100%. E não teve earnout, nada para você? Teve earnout. Tá. Aí fiquei, então, 31 de dezembro de 2016, assumo a compra da empresa, porque tinha mudança de ganho de capital, então eu corri dos Estados Unidos para assinar e tal. Em 2017, fico na empresa, passo o earnout. Em 2018, podia ficar até mais um ano, julho de 2018, mudo para Califórnia. Uma coisa legal, eu acho legal compartilhar isso. 2019, a empresa porra de crescer. 2020, a empresa porra de crescer. E eu olhando para a empresa ainda, com o pé lá, porra, devia ter vendido mais. Mas você já estava fora, já? Eu estava fora. O earnout já tinha batido, tá? Tá, beleza. Aí, fevereiro de 2020, o que acontece no Brasil? Pandemia. 90% de shopping center, rede shopping center. A empresa sai de 2.600 funcionários, sei lá, para 50 funcionários, 100 funcionários. Nossa. E agora, infelizmente, veio a falir. Nossa. Mas a importância do time, Meu Deus. que é um negócio subestimado para o empreendedor. É o que eu falo, você pega assim, tem grandes empresários de escola de inglês, que ficaram, a maioria, bilionários. Mas dá uma escola de inglês hoje e manda montar. Não ganha. É o time. É o time. A gente com uma... Cara, isso é muito doido, porque assim... Você fala, tá, mas qual que é o time? Né? O pessoal que tá assistindo, beleza, mas qual que é o time? Cara, eu assim, acho que tem tanta variável. Né? No seu caso, você teve o Jorge Paulo Lema para te orientar, né? Ou pelo menos para te provocar. Não, e numa conversa, né? De abrir uma vulnerabilidade para um amigo, que ele fez pro Edu, né? Porque muitas por vezes, exemplo, é isso. É saber o ato de escolher, né? Assim, para quem falar. Mas porque muitas vezes a gente tá numa angústia, tá numa preocupação, mas tá com uma decisão já acertada. Primeiro, escutem as mulheres de vocês. Cara, isso é outra Aí, coisa. Tá vendo? Né? Tivesse escutado, olha só. Cara, da Flávia tem 8.613 casos de... Não, você imagina, a mulher falando não vende, o Jorge Paulo falando não vende, eu vou vender. Eu tô jumento, né? Por mais que eu seja muito foda, né? Tirei do chão e tal, falei, cara, peraí, Se né? der errado, minimamente tô divorciada e nunca mais vou poder olhar na cara Na cara do Jorge Lema, Paulo pô, Lema. vou perder a esposa e o Lema. Falei, não, peraí, deixa eu ir, né? Pelo menos eu mantenho, né, duas menos pessoas as importantes na relações. minha vida. Cara, Mas isso é muito doido, porque muitos empreendedores, a gente estava falando isso com o Arthur ontem, Arthur Igreja, que esteve aqui, falou de inovação, exatamente o que você falou. Então, se você não assistiu o episódio anterior, assiste, porque tá tudo conectado. Tá? É muito doido essas coisas. Mas sabe o que eu vejo assim? essa vulnerabilidade, desculpa, pode falar. Não, é isso. Pessoas de sucesso pedem ajuda. Ó, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu faço parte de um conselho que tem o maior PIB do Brasil. Se não for maior, um dos maiores. Tá, os maiores empresários lá. Mas a todo momento, sabe o que eu escuto? Assim, eu não sei esse assunto... votem vocês, porque eu não domino esse assunto. Nós estamos vivendo um momento que todo mundo quer dar opinião de tudo, né? Eu vejo ali os maiores empresários, eu cansei de ver o Lema assim, falar assim, cara, esse assunto eu não domino, eu não vou votar, não vou opinar, decide vocês. Porque o cara sabe quem ele é, ele não precisa provar nada pra ninguém, entendeu? Então, ele a toda hora, aí eu saio de uma reunião, vou contar um negócio, uma vulnerabilidade minha, saio de uma reunião, querendo falar tudo, aí entrei nessa reunião. Sabe quando você toma uns 3 tapas na cara? Fala, pô, o cara tá toda hora falando esse assunto eu não sei. E eu querendo ter opinião de tudo, cara.
É doido. Corte. Aí você pega uma pessoa especialista em nada para comentar um corte de podcast e isso. criar o maior barraco na internet, como o sábio de tudo, né? Aí você fala... As pessoas precisam ter. É só você ver, né? A quantidade de comentário que as pessoas. Por isso que a rede social hoje faz tanto sucesso, né? Você pode dar opinião sobre qualquer coisa sem nenhum compromisso. Com a verdade. Né? E é muito legal, porque às vezes aparece lá, o cara é pós-doutorado pela USP, o cara está há 42 anos pesquisando uma célula, há 42 anos, no mundo inteiro. Aí o Juninho, de 14 anos no TikTok, cara. Com coque na mentira, cabeça. Com coque na cabeça. É mentira. Eu falei, o Juninho, pô, cara. Eu fiz um post agora vai tomar banho, rapaz. Nessa linha da Starbucks, que ele é um banco e tal. Aí um cara entrou e falou assim: isso é irregular o que eles estão fazendo. Eu falei, deixa eu entender. Uma empresa desse tamanho nos Estados Unidos está fazendo uma coisa irregular. Explica, por favor. Eu já não discuto mais. Eu falei, verdade, cara, dá uma aprofundada pra mim, traz um pouquinho de informação, que eu não sei sobre esse assunto. Eu escrevi pro cara. Aí, obviamente, né, não veio uma base, né? A questão, eu tava só falando do time, né? Sobre a dificuldade de fazer, que é outra. Que eu vou te perguntar por que você saiu, porque eu lembro, se eu não me engano, foi uma história. Que foi o Jorge Paulo. Depois você lembra, se eu conseguir criar isso na minha cabeça, isso é verdade. É uma fanfic. Porque assim, é uma fanfic que eu criei sobre por que você logo que vendeu, saiu. Se eu não me engano, alguma vez você contou sobre o Jorge Paulo, falou, cara, dá uma sumida, que você tá com dinheiro pra cacete. Não, aí foi a segunda vez. Toque de Midas, é isso? Porque assim, você tem uma parada do toque de Midas. O cara, quando faz um negócio que ele relativamente tem um sucesso financeiro, é muito comum você achar que... Essa história é legal. Cara, agora eu ponho a mão em qualquer lugar, eu consegui traquear o dinheiro. E aí, por que eu tô falando só e vou te passar? A gente estava conversando com um grande empresário do ramo cosmético, que a gente conheceu num hotel. Um cara incrível, famoso, todo mundo conhece. E aí a gente conheceu ele lá, fomos sair para jantar. E ele falou, cara, eu consegui criar essa. E eu tô há 40 anos tentando criar outra. Aí eu falei, eu não consigo. Ele vive hoje muito bem do sucesso dessa. Aí ele compra outras. Exato. Eu falei, eu não consigo. Eu falei, eu compro outras porque eu não consigo fazer. Olha que o cara, assim, absurdamente conhecido, né? Então, essa questão do time, do entendimento, não é fácil. Eu sempre tento tirar o romantismo que a internet leva sobre o quão desafiador é. Porque é muito mais difícil empreender do que você que não empreende olha na internet. É muito mais, né, Tiagão? Então, ou que olha para o seu gestor, ou que olha, né? Então não foi da primeira vez isso. Isso foi da segunda essa história. Depois que eu vendi, eu voltei nele. Eu falei assim, e agora? Ele falou, você fala inglês? Eu falei, só o Joel Santana, o inglês Joel Santana. E olhe lá. Ele falou, você fala inglês? Eu falei, não. Ele falou, sabe o que está acontecendo no mundo de tecnologia e inovação? Eu falei, não. Ele falou assim, cara, então vai tira um ano sabático com a sua família, porque a chance de você fazer merda agora é grande. Você vai sair comprando pousada em Fernando de Noronha, você não entende nada de pousada em Fernando de Noronha. Então desliga, acho que sabe tudo, que entende tudo, desliga, vai ver tua família e vai saia do circuito um pouco e vai refletir um pouco. Cara, e aí eu tive que encontrar com o próprio Thiago Oliveira, encontrar comigo mesmo. Aí foi duro, cara. Foi essa saída que você foi para Califórnia. Aí eu fui para Califórnia, que era um ano sabático, já tô quase 8. E essa fase, né, eu acho, essa parte é muito legal de aprendizado, porque vamos lá, a gente olha, né, para a história e de novo, né, volta para as redes sociais que a gente vê cortes da vida das pessoas, ou alguém pega só a apresentação que o Thiago fez sua, parece tudo lindo, é a jornada do herói perfeita, né? Teve todas as características perfeitas, até chegar na Califórnia e fomos felizes para sempre, né? Parece que... fazer um resumo clássico, né? O cara começa do nada, se ferra, aí tá bem, vende por 9 dígitos, família linda, cheia de saúde. Vendi mesmo no bolso, né? Porque igual tem muita gente que fala que vendi dinheiro na empresa, né? Aí tinha 42 fundos, o cara diluído desse, você ganha $500 mil. Trabalhou mais um pouco e saiu. Ainda nem teve que ficar tanto tempo Isso, teve carnaut de 5 envolvido, anos. Mete muito dinheiro no bolso, família linda, mora na Califórnia, numa casa, surfa, vai pra neve. Tem como ser infeliz? Tem como dar errado? Tem. Me conta um pouquinho aí, porque essa é uma falácia grande, né, cara? Cara, falácia grande. Primeiro, eu acho que no Brasil tá acontecendo 2 falácias. Eu vou ser um pouco polêmico aqui, assim. Manda bala. Eu acho que tem muito influenciador fazendo um puta mal pro Brasil sobre empreendedorismo. Concordo. Todo mundo que acha que tem condições de empreender não tem. E tem muita gente que tá na CLT tá se sentindo que é o pior lugar do mundo. E não é. Sensacional. E aí tá criando uma galera sem condições nenhuma de empreender e uma galera insatisfeita no teu trabalho que tá sempre abrindo lá a rede social, o cara no helicóptero, no avião, cara. Não é a realidade, não é a vida real. Ponto. Ali é 0,001% da sociedade. Então, assim, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, né? Eu entendi o que era de fato
Quando eu vendi o meu negócio, eu entendi que o sucesso estava no final. A todo momento é vendido pra gente, né? Que o sucesso está no fim. Quando eu vender a empresa, quando eu ficar rico. E eu tive que trabalhar e entender que o significado do sucesso está na como você leva a jornada. Super importante. E principalmente, e aqui para mim que tá o entender, foi um trabalhar do meu ego muito grande. Eu acho que, olha que forte isso que eu vou falar. Foi um trabalhar no meu ego para entender o meu propósito, para tratar o meu coração, para saber quem eu era perante a Deus, perante minha família. Então, eu tive que ter um encontro com o Thiago e entender comigo mesmo quem que era o Thiago, o que de fato o Thiago veio, porque talvez se eu estivesse aqui, meu ego, minha vaidade tinha me consumido de uma tal maneira que eu estaria um popstar. E aí eu vou para um lugar, quem é você na fila do pão, me vejo numa escola de inglês com 20 árabes, perdendo um pouco do português que eu aprendi, não aprendendo inglês e lidando com o árabe, né? E aí foi um trabalhar no meu ego, na minha vaidade gigante. Deus fez assim no meu ego. Cara, você não é nada. Trabalha o seu ego. Deus olhava pra mim e falava assim, dá uma seguradinha no teu ego, filhão. Dá uma seguradinha que você não é ninguém. Calma. Você estava contando para mim que você, pô, com todo o dinheiro que você fez na venda, dinheiro, né, de novo, lembrando dinheiro no bolso muito. Chegou para comprar carro, você não conseguia. Porque lá tem um lance de você ter que ter score crédito, você tem que ter um crédito, um código um score de crédito, né? Então não é qualquer coisa que você compra fácil assim, né? Você precisa aprovar a sua renda, você precisa mas comprar. eu tenho dinheiro. Mas, cara, não é tão simples assim. Esse crédito nos Estados Unidos é diferente. Às vezes por isso que recomendo até você fazer muito crédito, você financiar, parcelar, porque para você ficar perante ao governo com crédito bom. A gente estava tocando um pouquinho no assunto, vamos conversar isso no podcast, que é ainda algo muito comum. O famoso sonho americano, né, de muito brasileiro que sai para lá. Como que você está vendo isso hoje, a realidade? Continua isso mesmo? É mais difícil? Cara, durante anos eu achava que nossos empreendedores eram muito... Os americanos eram muito melhores, médicos, psicólogos, morando lá há 7 anos. Eu vejo que os nossos empreendedores e profissionais são muito melhores, né? E não existe o sonho americano, gente. Empreender na América é bem mais desafiador do que aqui. Você pode ter o Green Card, o Hello Card, o Yellow Card, o card que for. Você vai ser um estrangeiro, ponto. Lá tem poucos problemas para resolver, e o que um empreendedor gosta é de um problema para resolver. É um país estruturado. Lá o americano já está muito na frente com crédito, com linha de crédito, com acesso a crédito, né? Então, eu acho que vários pontos lá é bem mais desafiador. Então, eu falo assim, Thiago, eu vou empreender na América. Empreender aqui é a minha recomendação e sugestão, Brasil. Thiago, eu estou sobrevivendo aqui. Pô, eu tô com uma vida difícil aqui. Eu sou, com todo respeito, fazendo Uber no Brasil. Cara, vai fazer um Uber na América. Lá a tua chance de ter uma qualidade de vida é muito maior. Agora, se você quiser mudar de vida, dar um porradão, mudar a sua família, da sua geração, é o Brasil, cara. É o Brasil. Não vem não. Esse papo, cara, se pegar estatisticamente, os que deram certo lá nos Estados Unidos são pouquíssimos. Pouquíssimos. E outro ponto também, a gente estava falando sobre a questão de educação, né? E você estava trazendo um ponto muito legal da questão dos seus filhos, sobre nível de educação, conhecimento. Fala um pouquinho do que você viu lá, né? O que você vê e essa diferença. Onde que está a diferença na educação do Brasil para o americano? É uma falácia que a gente acredita, e eu acreditava nisso também, que o ensino aqui é muito pior que os Estados Unidos. E não é se tratando de escola privada, né? Pública, acredito que sim. Mas a grande diferença para mim nos Estados Unidos é como eles lidam com a mentalidade de vida, com a mentalidade do esporte. Por exemplo, primeiro dia que eu deixei meu filho na escola, né? Fui pegar ele esqueceu a blusa. Quando ele esqueceu a blusa, eu voltei para pegar. Ele falou assim, não é você que tem que voltar para pegar, é ele. A professora, é isso? Professora. Ele volte aqui, ele pega. Não deixou nem levar a blusa de volta. Segunda mentalidade. Deixei ele no time de futebol e fui embora para casa. Quando eu voltei, o coach me deu um esporro. Falou, você é o pai, você que acompanha. Legal? Tipo assim... Não terceiriza para mim, terceiriza. não. Olha aqui o que está acontecendo. Então, assim, aí eu voltei e falei que entendi, sim, senhor. Então, assim, como eles lidam com a mentalidade do esporte. E outra coisa que para mim é fundamental. Aqui no Brasil, se você é bom em matemática, a escola, o ensino nosso, ele ensina você a passar de ano. Tirar 6 e passar de ano, legal. Lá eles potencializam o que você é bom. Eles não ficam perdendo tempo para você ser um pato. Voa mal, anda mal e nada mal. Então, eles pegam o que você é muito bom e ali potencializam. E qual que é a consequência disso?
a carreira desse menino, dessa jovem, enfim, ela vai ficar muito boa no que suas habilidades mais naturais. Então, essa é a diferença dos Estados Unidos. E que é uma provocação que o pessoal fala, e eu já vi de americanos, né, brasileiros que moram há muito tempo lá, americano não sabe capital do Brasil. A primeira pergunta é por que o cara queria saber? Mas aí você vai ver, o cara é pós-doutorado, em específico o cara gerou 30 pesquisas naquela área. Acho que vai muito com isso, né? Porque o americano, de novo, desde novo, o que ele é bom? Aí o cara vai lá, vira doutor naquilo, gera pesquisa, né? E aí, obviamente, mas isso você é falou, o aprofundamento que... Desculpa te cortar, isso aí Não? que você falou tem outro ponto. Se eu não me engano, 60% ou 70% dos americanos não tem nem passaporte. Esse dado você não vê em nenhum lugar. Olha isso. Eles não viajam. Culturalmente, o americano é terrível. Meus filhos, por exemplo, eles sabem todos os estados dos Estados Unidos e não sabem do Brasil. Porque a escola, eles Estados Unidos. Aquela mentalidade. Mentalidade. Então, eles não conhecem Europa, eles não conhecem nada do mundo. Eles acham que o Brasil é só Amazonas. Não tem passaporte? Não tem passaporte. Eles viajam dentro dos Estados Unidos. Potencializa muito a indústria do Por isso que é tão forte turismo também companhias americano. aéreas também, né? Cara? Quanto voo que tem lá, absurdo, Tanto voo, né? entendeu? É doido, Então, né? isso também é uma questão de estratégica e cultural. Então, as escolas tem uma música lá, eu não vou lembrar o nome da música aqui, até porque eu não tenho nem inglês para isso. Mesmo se eu lembrar? Se você lembrar. Cara, eles cantam todos os estados da Califórnia na música. Então, eles, desde pequeno, então, esse América, só América, tal. É isso, essa formação cultural, entendeu? E isso é doido, né? O Theo, nosso filho, começou a ter prova agora na escola, né? E aí começou aquela discussão no grupo das mães, que tinha que estudar. A primeira semana de prova, aquela tensão. E eu falei, gente, vamos deixar viver, né? Falei pro Thiago, eu tô muito louca, né? Falei, eu sou a mãe que o coach, o professor vai chamar. Ou deixa... Falei, na minha opinião, é a primeira semana de prova. O menino tem 8 anos. Então, deixei, né? Falei, vamos deixar ele viver essa semana e vamos ver as notas dele. E aí ele veio, e aí começou a vir ele preocupado. Mãe, porque a minha nota, porque isso, porque aquilo. Eu falei, meu amor, você tem que ser muito bom em uma matéria, uma, duas, algo. A matéria, qual que você mais gosta de todas elas? Você fala, mãe, eu amo, eu queria muito ter só essa matéria, se eu pudesse, uma, duas. Qual é? Ele, é matemática e uma outra lá. Eu falei, então é essa. É essa que você vai honrar a família, que você vai ter orgulho, que você vai chegar em casa feliz da vida. As outras, meu filho, você tem que saber, obviamente, você não vai ser um alienado que não vai saber, ficar de recuperação e tudo mais, você só estuda, você tem obrigação de bem. Mas para dessa neura de nota de prova. E as mães piradas no grupo com a nota do filho. Então, isso vem muito a calhar com isso. Aula. Porque, e nós também, profissionais, né? Eu vejo muito isso, né? E com redes sociais. Às vezes, eu não lembro quem foi que falou sobre livro, né? Você recebe livro e vê alguém lendo um livro e começa a te dar aquela, nossa, preciso estudar sobre isso, estudar sobre aquela habilidade. A gente não para nem para pensar para quê? Para que eu vou usar esse conhecimento? Para que eu preciso desse conhecimento específico? Os Estados Unidos têm isso muito forte. Isso. Mas uma coisa, voltando, que eu fiquei curiosa, sou psicóloga, daí a hora que você tocou nesse ponto, eu fiquei, meu Deus, quero saber. Sobre esse ponto que você falou, que encontrou com você mesmo, que ali doeu, que foi um momento difícil. Como é que foi? Como que você saiu desse momento ali de, tá, beleza, tô aqui, tô no paraíso, tô com a família, tô com dinheiro e parece que a felicidade não vem. Não vem. Primeiro, uma coisa polêmica aqui também. Primeiro, eu ressignifiquei o que era sucesso. Eu vi que sucesso para mim era levar meu filho para a escola, né? Sucesso era passar uma peneira, limpar a piscina, né? Que estava tudo bem, foi trabalhar comigo mesmo. E o segundo, que é mais importante, assim, eu vou falar de mim, né? Sempre vai ter alguém mais rico do que você, sempre vai ter alguém mais bem-sucedido que você, sempre vai ter alguém melhor empreendedor que você. Então, a rede social, ela te potencializa muito isso. Sim. Eu me blindei de muita coisa em rede social. Não que eu não olhava, eu continuava a olhar, mas eu entendi que tá tudo bem. Porque eu ficava olhando pro lado, eu ficava olhando para tudo acontecendo aqui no Brasil, tudo indo, meus sócios voando e tal. Então, eu entendi que eu estava num momento tranquilo. Eu tive que ressignificar isso dessa forma. Como você fez isso? Foi lendo? Foi espiritualmente, foi orando, né? Foi espiritualmente, foi espiritualmente. Foi muito espiritual. Tá. Foi nesse momento que eu me agarrei ainda mais com a fé, assim, porque foi super importante para mim. E você passou a frequentar mais igreja ou foi mais você com Não, eu já frequentava mais aqui, oração? mais oração. Entendi. Mais oração e entender que... eu acho que foi um trabalho oração e mental muito grande. Entender que o sucesso, para mim, eu estava ali por causa do meu sucesso.
Não porque eu precisava de mais sucesso. Eu vou te contar uma coisa vou contar uma coisa profunda, assim. Quando eu vendi um negócio, eu fiquei numa vibe ali, eu fiquei 1 ano, né, nessa transição, e andando com um multibilionário, eu falei, cara, eu queria entrar numa vibe de ser bilionário. Aí chegou um momento que eu falei assim, pra quê? Tá tudo bem, né? Eu fiquei numa competição comigo mesmo, de querer mais, simplesmente por vaidade. Ponto. Era vaidade e camadas ego. de necessidade já estavam supridas, Já tava né? Não suprido. tinha... Vaidade, ego, vaidade, ego e vaidade. No final do dia era isso, não tinha outra explicação. E foi um trabalhar no meu ego fortíssimo. Fortíssimo. Cara, foi como eu falei, eu me vi numa escola, aqui eu estava com os maiores empresários do Brasil, me vejo numa escola com um moleque de 18, 19 anos, árabe, tendo que aprender inglês. Aí eu vou pra praia, literalmente não tenho o que fazer. Surf, pego onda, na melhor praia do mundo, surf, uma das, mas sai dali, literalmente não tem o que fazer. Então foi um... Para quem trabalhava... para quem trabalhou desde os 14, de noite, né? Desde os 14, produzindo. E é doido isso, né? Porque o trabalho e quando a gente produz alguma coisa, de alguma maneira a gente tem feedback. De alguma maneira a gente tem, deu certo, não deu, parabéns, um enaltecimento. Se tem na rede social, a gente mostra. Se tem cliente que agradece, aquilo vai te dando um retorno sobre como você... Vai balizando a sua ação no mundo. Se tá ruim, onde eu melhoro. Quando você tem... É você com você, a baliza vem de você, vem dos seus filhos, vem de um agradecimento, vem de um resultado que tem com o filho. Eu falo, com o filho é muito desafiador, né? Porque o tempo todo, a gente toma uma decisão que na nossa cabeça faz sentido ou não, como o exemplo da prova ali. Teve mãe que estudou até tarde com o filho. Teve mãe, tipo, eu falei, eu vou viver essa semana e depois disso a gente conversa. Isso não garante que meu filho vai ter sucesso profissional ou não, e nem o da outra. Totalmente. Então, a gente não tem um resultado ali de alguém, né, trazendo. Futuramente, no momento, em alguma coisa, você tem um insight, você liga e fala, putz, ainda bem que eu fiz aquilo. Mas não é imediato, não é financeiro, não é mensurável. Então, você vive para a família, vive para o filho. Em algo que você não tem, parabéns, que legal. Ainda mais você que foi crescendo ou quebrando e tentando resolver. Isso mexe com o nosso modelo mental, né? É uma reprogramação mental total do que precisa e do para que fazer. E daí foi aí que você se conectou como conselheiro? Foi em busca de Não, alguma foi assim, situação? eu fui, como conselheiro, primeiro, poucas pessoas sabem isso, primeiro investidor institucional do Gerando Falcões, em 2014. Isso, né? E aí ele me convidou, tanto que eu estou no conselho hoje com muito empresário, não é tanto dinheiro que eu tenho, tanto que eu ajudei ele lá atrás. E aí em 2000, quando estávamos na Califórnia, em 2019, minha esposa montou uma fundação chamada Oliveira Foundation, uma história muito bonita, inclusive. Ela com um cara chamado John Maxwell, as 21 leis da Irrefutável, ele é nosso sócio na fundação. Eu dei palestra com ele uma vez, né, aqui em São Paulo. Legal. Ele é um doador hoje para a nossa fundação, ela impactou 163 mil vidas no Brasil. E ela verdadeiramente hoje vive o propósito, e aqui uma coisa engraçada. Ela está vivendo o propósito com a fundação. E eu não tinha propósito até 1 ano atrás. Durante minha vida toda, eu nunca tive propósito. Eu sempre fui empresário, não era empreendedor, era empresário. Estava preocupado com a bufunfa, com dinheiro, com money. Cooperação, gestão, caixa. Não tinha propósito. E aí, 1 ano atrás, quando eu decidi ir para o meu propósito, Deus falou assim, foi um trabalhar e um aprendizado, se vocês quiserem eu posso contar aqui, muito forte. Eu muito quero, claro, lógico. Claro. Cara, olha essa história, assim, ó. Eu durante anos não tinha propósito. Não, literalmente Vivia não tinha. normal. Vivia normal e eu... Seguindo a vida. Uma hora eu ia mentoria, vou dar mentoria, vou ajudar empreendedores, não vou. Eu ficava nessa lenga-lenga e tal. Aí eu decidi ir. Aí 1 ano antes de ir, quando eu decidi ir, uns 6 meses, na verdade, antes de eu ir, eu fui ter o Bossa Summit. Sim. Aí eu olhei no Bossa Summit, uma empresa que eu sou sócio, que é a Bossa Nova. Eu olhei o schedule, o Thiago Nigro vai palestrar e depois do Thiago Nigro sou eu. Thiago Nigro palestrou 2.000 pessoas, aplaudido em pé. A hora que acabou a palestra dele, 90% das pessoas foram embora, ficou eu no palco. Puta. Aí Deus falou assim comigo, agora eu quero ver se você tá pelo propósito ou tá pelas palmas. Se você tá pelas almas ou pelas palmas. Vai e entrega o seu melhor para 10 pessoas. Eu quero ver se é isso mesmo. E eu parado no microfone com 10 pessoas. Eu tenho a foto disso, inclusive vou soltar um vídeo. O pior não é nem 10, o pior é 10 num lugar que cabe 2.000. Cara, isso é horrível pra
Pra alma, né, cara? E aí Deus foi assim comigo de novo, cara. Tá pelo propósito mesmo? Vamos testar, meninão. O que bate antes de subir no palco? Aqueles segundos antes, você olha a plateia. Passa o que na cabeça? Não, eu abandono. Eu tenho sócios famosos, que eu não vou falar, que viu essa cena e falou, Thiago, não sobe. Eu falei, não, eu vou subir. Eu tenho certeza. Vou O cara subir. falou, cara, E porque as depois pessoas disso... só sabem quem você é. É, Falou, cara, pelo amor de Deus, não desperdiça o conhecimento teu aqui com... E aí, cara, eu fui e depois disso, assim, as portas se abriram, eu tô convidado para falar em lugares legais, falei semana passada num evento bem legal. E aí eu vi que, de fato, acho que Deus falou assim, não, de fato ele tá não tá pelas palmas, tá pelas almas. E aí eu tô hoje vivendo meu propósito, que é de fato ajudar empreendedores com toda essa vivência, construir negócio do zero, que é meu rio, que é meu legado, que é outra coisa que eu aprendi. Durante muito tempo eu fiquei tentando navegar em rios que não eram meus, né? Eu acho que cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, cada um tem uma missão. E às vezes eu vejo pessoal que... Eu nunca vou ser um Thiago Nigro. Até pelo meu conteúdo, até pela minha fala, até pelo público perfil que eu atendo. Né? E tá tudo bem. E a gente abre a rede social sempre que sempre vai ter alguém com mais seguidores que você, mais rico que você e melhor que você. Entenda isso de uma vez por todas. E como que você ajuda hoje do zero? Você tem algum um grupo? É através da sua empresa, olhando investimento? Como que você ajuda esses empresários que estão começando? Eu tenho a parte de investimentos, que eu faço investimento anjo ou investimento direto ou pela própria Bossa Nova. E tem a parte das minhas imersões que eu faço, e todo o dinheiro é doado para a Fundação Oliveira, então eu cobrei. Então, essa imersão, até, perdão, eu procurei ali, eu falei, cara, eu vou participar de uma imersão do Thiagão. E aí eu não vi ali no Instagram, eu não encontrei ali, que acho que sempre vai trocando o link. Também tem, hoje, esses dias. Como que essa imersão, é aqui no Brasil, é presencial? Eu fiz online e vou fazer presencial. Tá. E aí eu ensino gestão na prática, assim, do zero, né, que eu acho que a minha vivência do zero até quando eu vendi 1.200 funcionários, eu estou de novo do zero agora com 80 funcionários na corretora. Então, eu estou passando de novo todas as fases, todos os desafios, todas as dores, todos os medos, todas as inseguranças. Não tem jornada herói aqui, que é um cara... Eu tenho uma diferença muito grande, que essa vocês vão pegar. Faz o corte aí, ó. Diferente de mim para outro empresário. Eu coloco a fralda e vou, entendeu, Thiago? Boa. Então cara, é isso, cara. Eu vou com medo mesmo. Essa é a realidade, cara. E para ter acesso a essa imersão aí, cara, como que vai? Pode pedir lá pelo Insta? Pode tem pedir algum pelo canal? Insta. Ou tem um nome, tem um site? No não, Insta, pelo Insta. Thiago Oliveira. Tio Oficial Oliveira. Tio Oficial Oliveira. Tio Oliveira Oficial, desculpa. Ao contrário, Beleza. O Edu Lira tava na minha casa esse final de semana. Essa história é legal. No final do ano, na Califórnia. Ele falou assim, eu vou te contar uma coisa. Você é belo de um produto mal empacotado. Você não sabe contar essa história direito. Tem cara muito menos aí que conta a história muito melhor que você. Você precisa melhorar teu storytelling. Eu falei, tá bom, vou melhorar. Olha, eu tenho um palestrante que eu assisti, que foi muito boa palestra. Ele trabalhou na Disney e tal, na época que teve a aquisição da Pixar e tal. E aí ele contou, e me marcou muito isso, que ele foi logo que ele começou, foi bem nessa época ali, e aí ele teve que apresentar... Eles tinham que apresentar alguns projetos pro Steve Jobs, apenas. E aí ele chegou, né, beleza, tal, ele estava super bem classificado, um gênio e tal. Aí ele chegou lá e contou a história dele. Aí ele falou que o Steve Jobs olhou para ele e fez só que não com a cabeça. E falou para ele só assim, essa história, dessa forma a história não. E acabou. Foi esse o único feedback. Aí ele foi para casa e ficou dessa forma essa história não, dessa forma essa história não. Passado um tempo, recebe uma ligação com escrito no celular, naquela época isso era ultra inovador, Steve Jobs Office. Dele, Jesus, atendeu, daí a secretária falou assim, olha, Dr. Steve, sei lá como é que fala. Estivão da massa. Estivão da massa. O Jobão falou o seguinte, bro. Falou, não sei, enfim. É o seguinte, ele falou que ele tá agendando 30 minutos para você aqui tal dia. E ele pediu para falar uma seguinte frase para você. Existe no mundo lugar para história ruim, mas não existe lugar para história mal contada. Forte. E pronto. Né? E aí, só foi essa única orientação. Aí ele pegou e ficou repensando, e pediu ajuda, e treinou. Falou, pensa os 30 minutos mais esperados da minha vida. Chegou lá e contou, ele fez, ok, aprovado. Só. Foram as únicas palavras que ele teve com o Steve Jobs na vida. Ele falou, pronto.
E agora ele é palestrante. Precisa até lembrar o nome dele, ele é muito bom. Que forte isso aí. Ele é palestrante da área de storytelling. Isso americano é muito bom. Pode ver que toda Não, hamburgueria esquece. tem uma história. Outro É, dia eu comprei um incrível. ovo, recebi, abri o ovo, tinha a história da galinha, da fazenda. Tem a história da Eles Label são- Rouge. não. Inclusive, olha, um super agradecimento. Verdade, que pô, a eles Label, mandam quantos ovos lá anos? em casa. Há quantos De anos? uma Label história Rouge. muito legal. Dos ovos, e eles mandam lá em casa todo mês, eles mandam e eu ponho um barato, porque é o seguinte, eu tava dando uma palestra num lugar. Essa não foi nem combinado, deu certo. Não, né? foi nem essa combinado. não foi. E essa tem não duas foi. coisas, um do americano, ninguém conta história igual americano, e a gente, conta, né, ninguém conta. ninguém. E por que são os maiores vendedores do mundo? Vender é sobre, primeiro, quem conta a história primeiro ou quem conta a história melhor. Então, assim, o americano é campeão disso. E aí eu tava numa palestra e eu tava falando sobre venda de valor. E aí eu tava falando, dá pra você agregar valor em tudo. Ah, mas é commodity. Eu falei, gente, dá pra você agregar valor em ovo. Qualquer coisa mais commodity que um ovo. Aí eu peguei, tirei um print do supermercado, ovo caipira de galinha solta e ovo caipira de galinha solta. Peguei uma marca, mostrei lá, custava R$ 7,50 uma caixinha com 6. E o da Label Rouge, ovo caipira de galinha solta, 15 e pouco, o dobro. Eu falei, gente, dá pra você cobrar o dobro. Até em ovo. Eu falei, essa empresa vende pra cá. Eu não sabia, o dono da Label Rouge estava na palestra. Eu não sabia. Eu falando bem da Label Rouge. Aí tem gente que fala, não vê. Ah, Thiago, mas claro, na época Ana Maria Braga era fazer a propaganda. Aí tem gente que vai falar pra mim, ah, claro, mas ele vende o dobro porque Ana Maria Braga. Aí eu fiz uma piadinha idiota, falei assim, mas, gente, vou falar pra você, tem gente que não pagaria nem se a Ana Maria Braga tivesse botado os ovos, né? Pagar em dobro. Aí o pessoal riu pra caramba e tal, continuei. Chegou no final, o cara me vem, ele, a esposa. Ô, Thiago, tudo bom? Eu sou proprietário da Label Rouge. legal, Cara, cara. então, mas na hora eu falei, fiz merda. Eu falei, puta, piada, eu não lembrei. Eu falei, às vezes não gostou. Ele falou, cara, adorei. Você mostrou valor que nem meus vendedores vê. Eu falei, desde lá, sei lá, 2016, 17, desde lá, todo mês ele manda uma caixinha lá gente pra ama, agradecer. e realmente são Foi muito uma bons. história boa. E aí tá falando de contar a história porque tem o Cláudio Diogo, que é um grande parceiro nosso. Ele tem uma empresa que chama Story Selling. Ele monta histórias para empresas. Então ele monta história para contar, ele monta história para treinar vendedores. Então ele foi treinar numa rede de postos e aí ele pegou as histórias dos frentistas. Porque o cara, frentista, ele vai trocá-lo e colocar com... Não, frentista que fez parto, que salvou mulher de sequestro relã. Tem histórias, ele pega aquilo e conta para mostrar. Falou, você não está só colocando combustível. Você está aqui fazendo parte... Ele cria história, ele morou nos Estados Unidos e tal, e ele é um conto, chama Story Selling. Então ele pega histórias e monta isso. E muito para a empresa. A pessoa vai fazer um onboard, a primeira coisa que o cara tem que entrar numa empresa é comprar a história da empresa. Imagina, a pessoa entra para trabalhar com você, Thiago, escuta a sua história. Cara, você vira um herói do cara. E o americano é muito bom, né? Ele cria sala, põe lá a primeira luva que o cara usou para não sei o que, para fazer um hambúrguer, né? E por isso que eu acho que a maior habilidade do empreendedor, durante muito tempo, eu achava que era a resiliência, pela minha vida. Boa coisa. E agora eu mudei. É a comunicação. Porque com a comunicação você passa a vender. E não é vender o produto final, é vender o sonho para contratar gente. Sem dúvida. É vender para um investidor. Então, assim, o empreendedor hoje é uma habilidade que as nossas escolas não ensinam. E se você pegar os Estados Unidos, ele potencializa. Meu filho, cara, tem que fazer apresentação toda hora para os pais na escola, para treinar a comunicação. É uma habilidade que nossa escola não ensina. E eu sofri muito com isso. Eu tinha muita timidez, eu tinha muito medo, eu tinha todos os sintomas que você pode imaginar. Eu sofro, não é um habitat para mim natural, tá aqui, inclusive. Então, eu acho que isso, todo empreendedor, cara, invista na sua comunicação para você se tornar um bom vendedor. No final, é sobre isso, né? A pessoa que consegue se comunicar bem, tem até frase lá sobre Aristóteles, falava sobre isso, que ele entendia, ele, por ser mais inteligente, ele achava que quem deveria liderar, né, a comunidade dele era o mais inteligente, o que faz sentido. Mas ele sempre falava, mas quem lidera em geral é o que se comunica melhor. E ele, inclusive, citava os grandes oradores. E até hoje, né, as grandes lideranças em geral não são, as grandes empresas em geral não têm o melhor produto, né? Ela comunica muito bem aquilo. As próprias né? redes sociais, se você pega grandes especialistas que têm dificuldade Thiago, de comunicação, você pega um influencer com uma gigantesca de... Acabou. Ele tem muito mais voz, infelizmente, alguns infelizmente, não todos, mas do que muitos. No final, o mais conhecido vence o melhor, né? Então, hoje nas redes sociais é isso. E na imersão e até mesmo nessa jornada, você vê alguma, assim, se fosse classificar as 3 maiores dores dos empresários que chegam até você, assim, o que você vê de maior dificuldade em comum ajuda, entre né, os Márcio? empreendedores? Legal. Boa pergunta. Primeiro, a gente tem que entender assim,
eu investi no negócio, construí um negócio tradicional. Hoje estou construindo uma corretora digital e tenho uma fundação. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Nunca será sobre produto, sobre serviço, sempre será sobre pessoas. Mas aí essa frase é meio bullshit, todo mundo fala isso, mas as pessoas e as empresas não vivem. O que é ser sobre pessoas? E aqui para mim é a principal sacada e é isso que eu ensino, por exemplo. Eu acho que o negócio tem 4 grandes fases. Do zero, tá? Primeira fase é aquela fase que o empreendedor precisa tirar do papel. Segunda fase é a fase que o empreendedor precisa contratar generalistas com o que o americano chama de grit, com vontade, com raça. Aqui muita gente erra, contrata especialista no lugar de generalista. Cagada. O cara não quer colocar a mão no arado, não quer colocar a mão na massa. Terceira fase, ou você, aqui acontece uma grande disrupção, ou você começa a formar seus generalistas em especialistas, que é um baita trabalho, você pegar um bom vendedor, transformar ele num gestor, num gerente mais técnico. Não é uma tarefa simples, mas é possível. Ou você começa a contratar especialistas. E aí, no quarto momento, você só tem especialistas e a empresa não depende de nada de você, do empreendedor. Por que minha empresa valia muito? Quando eu viajava 60 dias no final da empresa, que ela estava gerando muito caixa, a empresa não dependia de nada do Thiago. O empreendedor ele precisa aprender a se tornar irrelevante para o negócio valer muito. Eu conheço histórias lindas de empreendedores bilionários que tiveram que recomprar o negócio, porque, na verdade, quando ele saiu, o negócio embicou. Essa é a grande verdade. O negócio não valia sem ele, né? Então, eu acho que, fundamentalmente, o empreendedor precisa entender essas 4 fases e aí, para quando a empresa valer muito, quando ele ficar irrelevante com especialistas e gente boa formando. Eu acho que cada etapa tem um desafio diferente. E é aqui que eu vejo que o empreendedor ele começa a comer etapas. Segundo ponto que eu ensino, todo bom negócio começa nicho muito específico e mercado muito específico. Se a gente olhar a Amazon, por exemplo, é uma delas, ela ficou 7 anos só vendendo livro. Depois ela verticalizou e trouxe outro serviço. Eu vejo, às vezes, empreendedor com 2 anos de empresa, ele parece uma cartola do mágico. Ele tem 85 produtos e não vende nada. Então, eu ensino como você colocar depois gestão, processo. Por que isso? Porque a gestão para o empreendedor, uma época, eu vou contar uma história para vocês, eu comecei a dar palestra de gestão. Ninguém ia. Porque gestão é igual esgoto para o político. Já viu o político na inauguração de esgoto, né? É essencial para a vida do ser humano. É essencial para a vida. Não dá audiência. Não dá audiência. Posta um assunto técnico na rede social, porque, infelizmente, muita gente coloca a frase motivacional e agora está, infelizmente, também uma moda gospel, cristão, que eu, como cristão, reconheço isso e acho triste até. É porque isso dá engajamento, isso dá audiência. Não, coloca técnico não dá nada. Dá nada. Ninguém curte, ninguém lê, né? Não. Então, assim, eu ensino sobre gestão. E o que é gestão? Existem vários níveis de gestão dentro de uma empresa. Gestão administrativa, gestão de RH, gestão de processo, gestão de governança. As pessoas precisam entender que o processo cria o padrão e o padrão escala. Pouca gente vive isso. Repete isso. O processo bem definido, consegue criar o padrão, seja para venda, seja para operacional, e o padrão você cria a escala. Por que eu transformei minha empresa nós tínhamos 24 filiais, tinha processo, padrão definido e escala. Cara, o negócio funcionava aqui ou numa filial no Manaus, funcionava do mesmo jeito. A gente conseguiu criar processo, padrão e escala. Então, o que acontece? O empreendedor ele comete alguns erros que ele escala em problema porque não tem processo definido. Aí vira um caos a empresa, né? Então, e é uma linha muito tênue, porque às vezes você não está preparado para escalar, e aí culturalmente, o que o americano ele faz? Ele coloca a cerca antes de ser roubado. O que o brasileiro faz? Ele coloca a cerca somente depois que ele é roubado. O que é isso? Nós não temos o hábito de colocar gestão no negócio. Não temos o hábito. Gestão é um negócio que ninguém gosta de fazer, ninguém gosta de tocar, ninguém gosta de ler, mas é o fundamental para te levar para outro nível. E é chato, dá trabalho. Cara, eu falo pra você, tem dia que eu... Ritual, né? Ritual que é consequência da gestão, pô. Entro em reunião e falo assim, pô, toda segunda-feira às 8h30 da manhã, há 4 anos fazendo a mesma coisa. Caralho. E tem perfis que sofrem mais ainda muito com mais, isso, né? muito Isso, mais. a Iris Barbosa, que teve com a gente também. Mas aí você tem que ter gente boa do seu lado fazendo isso e tocando isso bumbo. A Iris Barbosa teve com a gente. Falou justamente disso do McDonald's. Ela ficou 31 anos no McDonald's e ela resume exatamente isso. É processo e padrão. Ela foi responsável por treinamento e educação da América Latina e Caribe.
do McDonald's, e o marido dela é o CEO, né? O do CEO do McDonald's hoje, uma McDonald's. menina de padrão para você. Imagina, se tem lugar que tem padrão no processo, é o McDonald's, né? Nós temos 27, por exemplo, rituais. Vou dar um ritual simples. Legal, dá exemplo. Vou dar um exemplo simples. Toda quarta-feira, às 8 da manhã, pegamos um atendimento de um cliente e discutimos com a liderança como melhorar esse atendimento. Que legal. Caralho. Ó, uma coisa simples que pouca gente faz, na veia aqui. Cara, Jeff Bezos, isso eu me inspirei. Eu copiei gourmetizado. Como diz o Bato, a diferença de rolo e negócio é porque no rolo você não está envolvido. Isso, me inspirei gourmetizado do Jeff Bezos. Me inspirei, pô. Cara, quando ele começou a empresa dele, 4 anos, as reclamações, ele era copiado em todos os e-mails de cliente. E ele passava e-mail pro responsável da área. Cara, quantos empreendedores com um negócio pequeno, o cara não tem um e-mail dele na porra da reclamação da empresa? Você tem que saber que o cliente está insatisfeito. Se eu pegar aqui abrir agora meu Bitrix ao vivo, aqui vai ter reclamação de algum cliente, possivelmente que pode estar insatisfeito, cai direto no meu e-mail, cara. E é uma atividade simples. Uma atividade simples que pouca gente faz. Então, assim, rituais como esse, por exemplo, a gente tem uma reunião lá de marketing e vendas, que a gente trata os indicadores de marketing e vendas. Toda segunda-feira acontece 4 anos. E tem o dono da reunião e tem o substituto. Se a pessoa não puder, por algum motivo, cumprir a agenda, tem que vir outro cumprir. Acontecer. Então, é isso. Né? Falam muito de futebol e igreja, né? Quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. O ritual, exatamente. Exatamente. A chuva, sol, não importa, acontece. Só que isso é chato, dá trabalho. Não é glamuroso. O Hélio fala, né, do ritual da igreja, que ele acha fantástico. Ele fala sobre arquitetura comercial. Ele foi VP da SAP na América Latina, na África, um cara muito legal, montou estruturas grandes. Ele fala muito sobre religião. Ele fala, pô, você tem ali a missa ali todo domingo, que é para entre uma missa e outra você pecar, e teu domingo você pedir perdão. Falou, por isso que tem que ter o ritual, né? Quer dizer, cara, as reuniões semanais é isso. Você vai, você erra, você acerta, você peca, mas aí tem segunda-feira a reunião. Eu achei fantástica a analogia dele lá. Eu falei, aí o Thiago falando, eu falei a mesma coisa. E falando em tem mais, gestão, pedi mais um. Tem mais uma. O ritual. Volta, eu quero mais um, Depois a gente fala da gestão. Aí vou falar da Sank aqui, mas eu quero que tem mais outro ritual que você acha, cara, que isso aqui é game change para uma operação, assim. Cara, porque essa daqui foi animal. Para mim, assim, é um ritual... Discutir sobre... reunião de resultado. Reunião de resultado com uma forma diferente que pouca gente faz, que é todos os líderes participam e cada liderado das suas áreas vem participar e falar do número junto com o time. E para que essa reunião acontece? Então, você imagina o seguinte, nós temos 8 liderados, que eles ficam das 8 da manhã às 5 da tarde sentados um dia do mês. Tá? Nesse reunião, todas as áreas vêm apresentar o resultado. Um dia? Um dia inteiro. Junto com um liderado da pessoa. Então, vê o líder... Então, de vendas. O gerente de RH, se ele é um líder, ele sabe o que está acontecendo na empresa toda. Só que na hora do departamento de vendas, vem alguém do time dele e ele, junto com alguém do time dele, ele faz isso. Por quê? Que é uma coisa forte que eu vou falar aqui. Porque assim você forma pessoas, você desenvolve talentos. Eu acho muito bonito algumas frases assim. Outro dia eu vi um podcast de um cara famoso, ele falou assim, aqui na minha empresa você tem que contratar, pagar bem. O cara ganha 20, eu trago por 25. Eu acho tão lindo isso. Romântico, é bonito demais. Uma empresa pequena não é realidade. Isso agora, isso não é realidade. 99%. Então, o que a gente faz lá? Por exemplo, nós precisamos de um gerente comercial. Eu contrato um analista de venda, invisto no cara, treino, desenvolvo o cara, invisto nele. E é por causa disso que a minha cultura é toda office. Se a gente lidera pelo exemplo, se eu estou formando talentos, eu preciso estar junto com esse exemplo. Presencial. Presencial. Por isso que a nossa cultura é presencial, não é home office. 100% é híbrido. 100%, não, 100% presencial. Jundiaí, 100% presencial. Do ladinho ali. Vamos lá fazer um benchmark. Vamos lá. Porra, cara, Por que é presencial? Por que a gente forma líder? Porque nós contratamos jovem com grit, o momento que nós estamos... Lembra que eu falei das etapas de um empreendedor? Nós estamos na etapa 2, nós estamos contratando generalista com grit, com vontade, com fome, na veia, para transformar o cara no especialista. E aí precisa de exemplo. O exemplo é estar junto no office. Não dá para ter exemplo no home office. É isso. É isso. Eu aqui 1000% de E como que vocês concordo avaliam aqui, essa garra no processo seletivo? Então, o que a gente faz hoje, né? Primeiro, teste comportamental, teste cultural. Teste comportamental, aqui está um erro que as empresas todas cometem.
elas fazem o teste depois de o cara admitido. A gente faz antes de admitir o cara. O teste, um assessment. Você vai Diz que mostrar. assessment, tal. Cultural, fit cultural para mim é extremamente importante. Pô, se é Bolsonaro, valores diferentes de um cara que tem valores do Lula, não vai dar certo. O cara, cultura office, o cara preza pelo home office, não vai dar certo. Uma empresa meritocrática, isso que é um ponto importante, assim. Nós conseguimos o segredo do sucesso, uma empresa meritocrática que cuida de gente. O problema o desafio, na verdade, antigamente a Ambev tinha uma cultura meritocrática e todo mundo achou que meritocrática é dar porrada. É dar porrada, é dar tapa na cabeça, humilhar. Não, dá para você ter uma cultura meritocrática cuidando de gente. Então a gente criou essa cultura meritocrática cuidando de gente. Avaliando o processo. Avaliando o processo. Por exemplo, tem um PDI, desenvolvimento individual, são coisas, por exemplo, dia do feedback. Você quer ver uma coisa simples que as empresas não fazem? Nós temos um dia do feedback, onde toda a liderança tem que parar e dar feedback. A gente determinou como um ritual dia do feedback. É legal, porque daí todo mundo sabe que aquele dia tem que dar feedback, legal, ou positivo ou negativo. Legal. É uma coisa simples que você consegue fazer. Então, eu trago para o empreendedor, essas coisas simples que funcionam. O Indica Day, que você deve ensinar na tua metodologia, é um dia que só indica para vendedor, né? Então, essas coisas a gente aplica na prática e é o que eu tenho conseguido. E aí, formar e desenvolver talentos é um desafio fácil. Então, o que a gente faz para contratar? Teste cultural, fit comportamental. Eu faço todas as entrevistas da empresa e aí tem algumas perguntas que a gente gosta bastante. Quem é você sem ser o que você faz? Tem uma outra pergunta que eu acho bem interessante. Se você fosse montar um negócio, quem que você contrataria e por quê? Ali você dá muito... Quem que você viraria sócio, né? E por quê? Então, a gente investe muito na pessoa, né? Muito em testes, em perfis, em saber o histórico dela. Mas, hoje em dia, eu me preocupo muito mais no momento que nós estamos com grit, vontade, nível de ambição. Eu quero construir uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero morar um dia fora. Para mim, hoje em dia, no momento que nós estamos, é muito mais estabelecer o nível de ambição, o grit. A parte técnica a gente avalia, né? Mas, como estão em formação, hoje é muito mais importante essa vontade e fome de vencer. No momento que nós estamos. Um outro estágio, talvez daqui a 2 anos, já seja mais importante trazer mais especialistas. Essas fases aqui que você falou, foda aqui até a chegada do especialista, né? Como que ela muito funciona. Muito legal. É um olhar progressivo, né? Realmente dessas... Porque muitas Não, vezes... é framework, né? É um framework, né? E Um a gente passo a passo. a gente quer contratar, obviamente, o melhor e o perfil que atenda tudo em todas as fases. Mas a gente não vai conseguir isso pelos profissionais, pelo próprio perfil e maturidade do profissional que você contrata. Quer ver um erro que acontece muito, e eu já cometi esse erro? Ao contrário. Você contratar especialista no momento que a empresa está precisando de generalista. Isso, é que eu ia falar, você falou, eu falei, já cometi isso de... É a maior dor. Aí o cara vem cheio de status, puta experiência, aí tem que olhar o fiozinho do parafuso do computador. É isso aí. Tem que aí não vai. Debaixo da mesa para olhar o chiclete colado. Não vai. E é legal porque eu tô lendo um livro e nessa parte de pessoas ele fala para você fazer uma análise se você se é a pessoa certa no lugar certo, se é a pessoa certa no lugar errado ou se é a pessoa errada no lugar errado, aí demite. Mas eu vou escrever para o autor que faltou se é a pessoa certa no momento certo. Que é ok, ela é aquela pessoa... Construiu, deve ter vindo de uma construção óbvia, né? Alguém bom. Né? Ela é uma pessoa boa, ela tá numa posição boa, mas no seu nível de empresa, não. E para mim, assim, é o mais difícil. Mais difícil. Como gestora, empreendendo, e mesmo como gestora, quando eu era... trabalhava em multinacional e tal... Porque a pessoa é incrível, você quer ela ali, você precisa, você fala, não é possível, ela é muito boa. E aí a gente, como empreendedor, quando é uma empresa grande, que tem um monte de área e um volume grande de atividades e tal, você consegue fazer essa movimentação da pessoa certa, às vezes não é no momento certo, mas ela vai ajudar em outra área. Você tem um tempo e um caixa para bancar ali até chegar nessa terceira fase. Mas uma empresa menor, ou que está começando, aí é um baita desafio. Porque aí você fica com um gap de atividades operacionais, de atividades que estão doendo porque ninguém está pegando, mas ao mesmo tempo você está gastando uma puta grana com uma pessoa que está... E ela se desmotiva também. Esse é o ponto. Porque a pessoa sente...
pô, eu não tô entregando o meu melhor. Eu já cheguei num nível... Eu já fiz, né, algo grande, Você né? põe uma pessoa que sabe surfar super bem numa piscina rasa para ficar olhando a paisagem, ela pode amar a água, mas ali não vai ter graça, É isso né? aí. Então, isso é muito doido. E aí, falando de gestão, desculpa, Mas pode falar. tem uma coisa importante que eu queria contribuir, assim, para mim é o mais importante como você construir negócio do zero, né? E essa dica para mim aqui é muito forte, assim, ó. Eu acho que sociedades mal construídas destroem mais negócio que concorrentes. Por que isso acontece? Principalmente, assim, ó. O que é o mundo normal, natural? O Tiagão é um cara comunicador, influente. Qual que é o normal e o habitat natural dele? Camelo anda com cabelo, né? Leão anda com leão. Então é normal ele se conectar mais com alguém parecido que ele. Só que ele vai precisar de uma complementariedade dele. Atrás de cada cara empreendedor famoso, vocês podem olhar que tem alguém escondido atrás dos bastidores. É isso aí. E aí, qual que é o erro do empreendedor, né? Então, por exemplo, que eu comecei a montar um negócio agora do zero de novo, montei uns 3 anos atrás. O que aconteceu? Eu peguei pessoas complementares que eu. Então, por exemplo, eu sou péssimo em planejar, sou péssimo em ser analítico. E eu vejo muito empreendedor falar assim, eu vou fazer um curso de análise financeira. Cara, não é meu habitat natural, eu vou morrer com isso. Então, o que eu faço? Eu trago alguém para fazer isso, até aí tudo bem. Só que este alguém, ele é um... Eu vou dar um exemplo aqui na prática. Meu CFO, se ver esse podcast, ele vai me perdoar. Meu CFO, um cara de multinacional, cabeça brilhante. Só que ele é o cara que vai marcar uma reunião, ele quer que eu já mande um invite para ele daqui a um mês a reunião, para ele se organizar. Esse cara no dia a dia me cansa. Que isso, cara? Esse cara me mata no dia a dia. Mas, cara... Ai, cara, o que você tá falando? Mas esse cara, eu preciso dele. Igualzinho. Porque ele é meu ponto cego onde eu não É isso aí, vejo. é isso aí, E eu tenho que é isso ainda aí. cuidar desse cara. Eu tenho que deixar meu ego de lado e tratar ele bem. Eu tenho que, de fato, entender, cara, que ele tá fazendo um papel que eu não quero fazer e eu não tô disposto a fazer. Só que é indispensável pro E negócio. aí entra o ego. E aí, normalmente, o que os empreendedores fazem, ele acha que é o bonzão, vai lá e atropela o cara. Lá. Só que não, cara, esse cara me complementa no dia a dia. Esse cara, ele vai me trazer uma visão que eu não tenho. Ele vai permitir que eu não faça um monte de merda e cagada. Por isso tem que trazer alguém que se confia nessas operações que você não é bom, né? Exatamente. Porque senão você fica atrapalhando, né? Senão É, atrapalha. que complementa, né? Senão você atrapalha, né? Senão atrapalha. Fica dando pitaco num negócio que você não conhece, você não é bom e ele é bom. E ele é bom. E aí, o que acontece? O cara vai lá, entra numa sociedade, tem 2 Mickey. Ferrou. É isso aí. Aí os dois querem aparecer na capa da Forbes, quer falar na palestra e não tem nenhum gestor atrás. Acabou, cara. Então, primeira dica, vai construir um negócio, cara, ache sócios complementares a você, sócios que um dia, se você morrer, ele vai poder carregar o seu caixão, tanto que você confia nele e cuidar da sua família e com valores e princípios alinhados. Cara, aí você tem um sócio ideal. Essa parte de valores é muito, muito, porque no final do dia, a hora que dá uma discussão pelas complementaridades, porque, né, eu vou até fazer a mão aqui no Thiago e falei assim, se você empreende com um marido, então, e vocês são perfis diferentes, precisa desse equilíbrio, porque é justamente isso, horário de reunião, se marca, a gente, né, a gente tem esses desafios em casa, não é só flores, não. E aí a gente entra nessa questão que tá bom, no fim do dia, eu acho que é para um lado, eu acho que é para o outro. Vamos voltar para os nossos valores? Se a gente não falou que tal valor e o Thiago, a gente até falou aqui dessa parte de mulher, se a mulher falou, quantas coisas a Flávia falou e aconteceu, mas é muitas coisas isso, porque a gente, né, e principalmente quem é muito visionário, né, quem tem esse perfil, como vocês e tal, geralmente quem tem a ideia do negócio, quem começa o negócio e cresce por um tempo ali só com a pessoa ou com ela e mais poucas operação, é muito ligado num universo e não desce num tom da sensibilidade das coisas que não estão explícitas. Então, a gente já teve casos de, sociedade e tal, de acontecer pequenas falas, né, da vida pessoal do sócio, de uma coisa que não tinha nada a ver com o negócio, ou até interferia no negócio, mas não era diretamente no resultado ali. E eu falava, Thiago, essa pessoa não. Por isso. Não, mas também mulher vê. Sabe frase que eu já ouvi? Coisas que eu já ouvi de vários homens, não só de um. Jeito, sabe por quê? Por isso que a amizade de homem dura mais que mulher. Porque mulher, qualquer coisinha já é pipi. Bom, tá bom. Aí passa outra coisa. Thiago, está... Lembra aquilo que eu falei acontecendo de novo? Não sei o que. Pronto. Enfim, a sociedade não existe mais. Por alguma fala. E nem é que o outro está certo ou errado. Dito é que isso, é diferente. Dito isso, algumas sociedades que eu avisei antes de começar, ou quando começaram, não existe mais.
E nem tô falando que a gente estava certo e essa pessoa estava errado. É diferente. E se é diferente, em algum momento esse choque vai ser um desafio acima do ganho, acima da oportunidade de negócio. E aí é onde começam os conflitos, né? Tá pegando outra pergunta aí? Bom, mas num ponto, voltando ali num ponto que a gente está falando de gestão, né? E um grande parceiro nosso, a Sankhya, que nos apoia aqui no podcast, mas que, inclusive, para pequeno e médio empreendedor, traz uma solução nossa incrível. Parceira, né? uma grande parceira nossa, eu sempre procuro, a gente que empreende, né? Tenta minimizar os riscos, né? E muito alinhado com o que a gente acredita, empresa que vive de vendas forte, então a Sankhya é uma grande parceira, está com a gente em vários projetos, e ela ajuda nesse podcast, assim como também a outra grande parceira que a gente está aqui, que é a IQI, né? E ela ajuda muito também nos nossos projetos, tem sangue de vendas, tem uma operação comercial incrível, que é referência, inclusive, sobre máquina comercial, né, de aquisição, e cuida dos nossos centavos lá. Nossos sonhos. A gente tá juntando não aí. parou, que agora já desbloqueei um novo sonho, hein? Os assessores. Eu não sei nem nadar, mas não é surfar. Eu vou na Toscana, que eu gosto de tomar vinho, então eu vou cada um com a sua Vamos paixão. pra Califórnia tomar vinho. Convidado, Califórnia, tomar vinho e surfar. Tem que ensinar o Thiago a nadar. Tem aula de natação lá? Eu fico lá, eu sou um Vamos baita na motivador. piscina aqui em É São verdade, Paulo. tem do lado aqui, tem pô. do lado. Eu sou um grande motivador de grandes nadadores. Eu recebi uma mensagem ontem sobre a Sankhya perguntando, é para mim? De uma loja que vende material de construção. Ah, beleza. Então, essa é uma dúvida. Para que serve a Sankhya? Cara, e o Thiago falou um negócio, né? Do americano brasileiro que é muito bom. Ele espera cercar depois o brasileiro... Depois que é roubado. Só depois que é roubado, né? E é isso que é sobre gestão. E hoje, todo negócio que eu começo, a gente começa a colocar ops e sistema. Primeira coisa, logo pequenininha. Porque é isso que você falou, você tomar a decisão, e muito daquela sua quebra, você falou, pô, faltava gestão, eu não sabia onde estava, eu não sabia de onde vinha, eu não sabia o motivo de perda. Quem era o contato. Né, assim, e hoje, depois de passar, é aquilo que você falou, parece que a gente tem que ser roubado para colocar a cerca, né? E o que a IKEA faz, o que a Sankhya faz muito é isso, né? É colocar a gestão, colocar ferramentas em que você primeiro é forçado a colocar processo, que é isso, né? Você vai colocar uma ferramenta, você tem criar um método para aquilo funcionar. E depois os dados, pô, né? Da onde que vem, para onde está indo, onde estão os erros. Porque uma empresa é uma empresa de venda, toda empresa é uma empresa de venda, e a venda ela é uma fotografia das atividades. Então, pô, quanto que estão chegando, onde que está saindo, qual que é a margem, ciclo de venda. Pô, se você não souber analisar isso, você não sabe responder a pergunta que quase todo mundo faz no Instagram. Tiago, eu preciso vender mais aqui, me ajuda. Eu falei, filho, eu preciso um dia com você para entender isso. E quando a gente senta para conversar, quase ninguém tem. E isso é da pequenininha até grande. A gente já atendeu empresa de faturamento de mais de 3 bilhões com um processo sendo controlado com planilha, não tinha CRM. E aí muitas das perguntas não sabia responder. Então, sim, a Sankhya atende desde a pequenininha, a média e até a grande empresa. E coloque antes. Tiago, qual que é o momento de colocar um CRM? As pessoas perguntam. Começo. Do começo. É muito mais fácil você fazer uma pessoa adotar uma tecnologia do que 150 pessoas adotarem uma tecnologia. Até pela questão de né? cultura. Muito. Porque, na verdade, sistema é um meio só, né? O que a gente está falando aqui é sobre cultura, né? De dados, de processo. E aí o sistema, você tem inúmeros para poder te ajudar, né? Mas colocar um sistema, determinar um processo é o que a gente entendeu aí. E desde cedo, isso aí não é coisa para gente grande, não. Você eu e a Flávia, uma empresa com 2 pessoas, hoje não é, mas com 2 pessoas, cara, qual que é a rotina, né? Qual que é o processo? Entra por onde, depois o documento vai para onde? Por você ser pequeno é que você precisa de gestão. Exatamente. Por você ser pequeno você precisa de um RH, as pessoas invertem a lógica, né? Exatamente. Isso aí é um ponto importantíssimo aqui. Flá, certo. Caminhando, né? 1h15 pena, aqui. Meu Deus amado. Que Thiago, doutorado, viu? Voltando lá para o Thiago ali, sei lá, montando a empresa há uns 20 anos, o que você diria para você mesmo? Cara, que vai ser muito desafiador, vai ser muito difícil. A jornada do empreendedor é uma luta de emoções diária. Eu passei durante anos nessa luta de emoções. Essa é a realidade. Que empreender não é só esse glamour todo que é vendido. Empreender é desafiador, mas a boa notícia é que só precisa de um gol para mudar a vida. Né? Então, eu acredito que é muito mais como você leva essa jornada, muito mais entender sobre o seu rio, sobre o seu propósito e entender verdadeiramente com quem você está. A vida tem me feito muito isso, com quem você trilha a jornada. Vocês um casal maravilhosos, né? Empreender junto não é fácil, mas eu acho que hoje, depois de ter
muitos sócios, muitas pessoas, eu entendo que é muito mais importante valorizar com quem você está junto. Às vezes, quando nós estamos construindo empresa, a gente não dá valor necessário para quem está do nosso lado, ali tomando porrada com a gente, sócio, esposa, amigos. E eu acho que hoje eu valorizo muito mais. E, para finalizar, a importância de gestão, né? Eu acho que meu outro negócio agora, eu comecei do zero, coloquei gestão no dia zero, coloquei RH no dia zero. Eu entendi que o empreendedor precisa entender da importância de gestão. Gestão, ela é mal divulgada, ela é mal falada, porque justamente não dá ibope, não dá audiência. Não é sexy, né? Não é sexy, né? Mas é importantíssimo. E eu acho que eu tenho feito isso muito sobre o que eu quero que esteja escrito no meu caixão, né? Acho que é uma pergunta que eu me faço todos os dias, que é o Thiago foi um cara que ajudou, foi um pai legal, foi um homem que impactou vidas verdadeiramente. Muito mais almas do que palmas, né? Eu acho que é isso no final do dia. Que legal, muito bom, muito bom. Tiagão, cara, agradecer só, né, Flá? Muito Pô, bom. aquele tempo. Que coisa legal. maravilhosa, Posso quebrar o roteiro aí? Ou não? Claro, Todos, não, cara, a gente tá todos, aqui. cara. o Eu ia tempo perguntar é se seu. tem alguma pergunta que a gente Tem. não fez, você gostaria de Não, fazer. eu vou perguntar para você, Thiagão. O que você quer que esteja escrito no seu caixão? Porra, isso me quebra, porra. Vixe. Olha, cara, puta, tem tanta coisa. Orgulho pode ser de ser grande, vendedor, orgulho de que ser mais? vendedor. Olha, olhando para as coisas que mais me deixam alegre, e aí a Flávia está do meu lado aqui, né, que não deixa criar nenhum roteiro, e é difícil para quem às vezes está só escutando a gente achar que, por exemplo, o que está escrito lá, né, Thiago impactou e ajudou pessoas. Parece que é um negócio que a gente está falando aqui, tem gente assistindo. Bullshit, né? Mas quando a gente olha tudo que a gente faz, de ganhar dinheiro, de criar novos negócios, de ser reconhecido, todo mundo gosta, acho que é natural, né? Alguns mais, outros menos, mas está tudo bem. Mas quando no final das contas, se me perguntarem, pô, o que você faria de graça? O que eu faço de graça que eu fico feliz pra caramba, mesmo gostando muito de dinheiro, que é o nosso caso, quem empreende tem que gostar. E tá tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Nenhum, zero. É quando eu ajudo alguém. E aí a Flávia está do meu lado, me acompanha a vida inteira, e ela sabe quantas pessoas, né, e a gente fica divulgando, a gente ajuda com tudo, com dinheiro, com isso, sem pedir nada em troca, sem fazer. A pessoa te fala, cara, muito obrigado por aquilo que você fez, você me ajudou. É um negócio que foge daquilo que a gente faz todo dia, que é fazer dinheiro, que é o meu lado de vendas, que é muito atrelado, né, a questão financeira. Eu acho que quando eu consigo fazer, é uma das poucas coisas que, cara, se você não tivesse que se preocupar mais com dinheiro, o que você faria? Eu acho que eu te entendo hoje muito. Quando você fez a sua fundação, quando você se associou aí a Gerando Falcões, o tamanho do prazer que dá fazer isso. E é óbvio, quando você vai matando as camadas, né, que você vai tendo aí das necessidades, né, de ajudar o próximo, de conseguir colocar comida na boca do filho, de dar educação, eu acho que isso vai ficando muito mais claro. Então, muitas vezes a gente não entende isso, quem está escutando, porque talvez não esteja no momento da vida de que poder olhar só para isso. Mas se tem hoje um negócio que eu faria de graça, é conseguir ajudar as pessoas que têm garra, né, que têm vontade a ter uma vida melhor, a ter um caminho um pouco mais fácil. Então, no meu, não copiando você, mas pelo modelo de vida, é justamente isso. Foi um cara legal pra caramba e que ajudou muita gente, cara. Eu acho que isso está aqui, porque na hora que meu filho lê aquilo, ele vai falar, puta, que legal, cara. Assim como eu encontro hoje na rua, as pessoas me falam, meu pai, cara, seu pai foi legal pra caraca, cara. Seu pai me ajudou muito, seu pai uma vez me salvou, seu pai uma vez me prestou dinheiro pra mim. Então, se meu filho puder falar isso, tá feito, cara. Legal. Você me quebrou no meio, cara. Pronto, olha só. Um novo roteirista do podcast, Thiago Oliveira. Você, Flávia. Nossa, depois dessa eu até perdi o rumo aqui, mas Eu me emocionei também. para mim é muito, obviamente, nessa linha, não à toa a gente tá junto, não à toa eu saí, né, de uma carreira executiva que eu estava mais próxima do meu objetivo, que sempre foi a vida toda de ir para um global e estar conectada mundialmente com outros negócios. E aí saí para a gente fundar a nova escola de vendas, para formar vendedores, e hoje eu fico muito mais feliz, mas celebro muito quando eu vejo mais um depoimento do que quando eu vejo uma venda. Porque eu falo, isso é a consequência. Forte, essa frase é forte. É muito mais. Muito quando eu vejo mais depoimento do que uma venda. Muito cara. mais. O Thiago Você vai ter que sabe. virar um muro aqui, um quadro aqui. É muito mais. Pessoal, Eu galera, fico escuta muito isso daqui, feliz, cara, eu me vai ser um quadro emociono, eu quero falar com a pessoa, né? É muito legal isso, porque eu falo, a gente não pode perder de que a venda é uma consequência da transformação que a gente traz para a vida das pessoas. Então, o que a gente produz de conteúdo no Instagram, né? O que eu tô sempre no bastidor,
com o Thiago para que alavanque, para que vá nas palestras, para que as coisas estejam em ordem para isso acontecer, para que a pessoa queira comprar o nosso produto, eu falo, pronto, chegamos lá. E se ela compra e fala, transformei minha vida, é isso. Mas o que eu tenho muito forte, e quem está me ouvindo e me conhece vai saber, até quem está aqui no bastidor, é eu ser uma alavanca para a pessoa ser melhor no contato comigo. Então, qualquer oportunidade que eu vejo, eu tento me segurar para não ser a chata do feedback, mas qualquer oportunidade que eu vejo da pessoa, ela fez um conteúdo, ela fez um post, produziu alguma coisa, funcionar em casa, eu falo, putz, se ela fizer isso aqui melhor, ela vai para um outro nível. Se ela mudar a forma de fazer uma coisa no dia a dia, ela vai melhorar. Então, o tempo todo eu tô pro Thiago. Às vezes ele grava um story, alguma coisa, eu falo, Ti, mas se você fizer dessa forma, se você mudar o tom de voz... Então, é isso. É que no contato comigo, as pessoas saiam melhores. De alguma maneira. Por algo que eu falei e tocou, por algo que eu dei um feedback, por algo que ela modelou e aprendeu. Então, isso, para mim, é a grande realização que vai ter. Escrito, é então... Sabe por quê, Thiagão? Você falou a história do empresário grande, que ele conseguiu fazer só o primeiro negócio e não conseguiu fazer o segundo. Sabe por quê? Sabe porque vocês são muito prósperos e você ainda mais? Porque o coração de vocês está aqui. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. As pessoas não prosperam porque a pessoa fica com 5, 6 negócios, mas ela não colocou o coração em nenhum. Aí ela não vai. Não vai. Então ela não consegue prosperar em nada. Ela tem 6 negócios, está sempre olhando para a paleta mexicana, para o beach tênis, para o restaurante gourmet, porque ela não coloca o coração em nenhum lugar verdadeiramente. E é nítido ver no casal, eu vejo que vocês têm um coração nisso aqui, com missão de vida. Parabéns. Obrigada. Bom, não tinha dúvida que seria maravilhoso. Olha, eu já chamei que eu vou fazer imersão, já chamei ela para já vamos fazer. Vou fazer questão de divulgar também. E eu falo, as coisas, né? A gente falou um pouquinho de Deus, mas só pra gente encerrar, independentemente da crença de qualquer pessoa. O Instagram nunca mostra o que a gente tá passando. No fundo. A gente tem um tom de verdade, muito. Eu recebi esse feedback ontem, inclusive. Mas, de alguma forma, por algum motivo, a gente nem sabia como, mas muitas das coisas que você falou a gente precisava ouvir. E não à toa você estava no Brasil, nesse período, com agenda, a gente tem uma lista de várias pessoas que a gente queria entrevistar. Seu nome estava nessa lista e a gente falando, as pessoas e tal. Aí eu falei para o Thiago, eu vi no Instagram que o Thiago vai estar no Brasil. Está no Brasil nesse período. Ele consegue. Fala com ele e tudo mais. E aí dali foi. Então a gente... tocou tanta gente, cara. Eu acho que... Aqui. Pelo amor de Deus. Deus sabe de todas as coisas e teu propósito se cumpriu aqui nesse episódio com a gente. Espero que ajude outras pessoas. Posso falar outra coisa? Rapidinho para finalizar. Silicon Valley é o maior, para quem não conhece, é o maior centro de tecnologia do mundo. Lá é comprovadamente que os empreendedores tiveram sorte. Que os que tiveram sorte. Tem empreendedor que eu falo assim... Cara, tem empreendedor que se comprar um circo, não cresce, né? Não é isso? Tem empreendedor que o cara, uma fábrica de chapéu, as crianças começam a ser sem cabeça, né? Não, tem. Tá tudo errado pro cara, né? Tem. E tem o oposto, que é o empreendedor que tem sorte, né? E foi comprovado isso no Silicon Valley. E quando eu vou olhar para minha trajetória, eu quero falar que é minha vulnerabilidade de peito aberto, por mais que eu tenha sido bom, executor, disciplinado e tal, não tem como eu não acreditar que algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Não tem. Cara, um moleque jovem, de onde eu vim e tal, montar a empresa, ficar do tamanho que ficou, não tem como vir. Então, todos os empreendedores vão precisar, em algum momento, independente da sua fé, da sorte, que eu chamo que é de Deus. Porque a jornada ela é muito dura. A internet todo momento tenta vender, se espuma. Não é a realidade, né? Então, nós vamos precisar se agarrar em Deus, porque não é um passo de cada vez, né? É um salto de fé para empreender. Então, é isso. Obrigado. Amém. Muito bom. Galera, muito obrigado. Escreva os 4.000 insights que você teve aqui embaixo, se você está assistindo a gente. Compartilhe com o máximo de pessoas, porque realmente, como eu falei no início, vi muita coisa legal pessoal e vi um doutorado aí na prática sobre o que é empreendedorismo. Então, espero que você tenha gostado. Compartilhe o máximo e nos vemos no próximo podcast nosso. Valeu. Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau, Valeu. tchau.